Estamos a estudar o livro de Daniel. É um livro apaixonante pelo seu conteúdo, uma vez que o livro tem história, tem profecia e tem também a revelação do plano da salvação. Tenho connosco, como das outras vezes, o Armando, somos ambos membros da Igreja de Albufeira e vamos procurar aqui descascar, vamos lhe chamar assim, hoje o capítulo 2 de Daniel. Mas antes de nós começarmos, o Armando vai fazer uma oração pedindo a presença de Deus neste estudo. Nosso Deus, nosso querido Pai do céu, Tu sabes que nós experimentamos grande gozo ao estudar o livro de Daniel. Nós vemos a Tua mão poderosa a administrar todos os negócios do planeta Terra. Nós vemos como tudo aconteceu exatamente como foi predito pelo profeta Daniel, sabendo que foi mesmo o Teu Santo Espírito que lhe indicou, que lhe revelou todas estas coisas. Nós sabemos que o facto das profecias se cumprirem com tal precisão são prova de que a Sagrada Escritura é o livro de Deus. Permite que nós possamos transmitir este sentimento e que, ao estudarmos, façamos com que outras pessoas queiram estudar também e queiram investigar mais profundamente e se apaixonem pela pessoa central deste livro, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Suplicamos no seu nome sagrado. Amém. A semana passada nós vimos o capítulo 1 do livro de Daniel. A chegada de Daniel, portanto a saída de Jerusalém, a chegada a Babilónia, o desafio que é colocado perante aqueles 4 jovens de se alimentarem ou não se alimentarem da mesa do rei, a escolha que ele faz. Agora estamos no capítulo 2 e no começo do capítulo 2 nós lemos assim: E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos. A pergunta que eu lhe faço, Armando, é: quanto tempo terá mediado entre o relato do capítulo 1 e agora o relato do capítulo 2? Não muito mais do que 2 anos. Nabucodonosor estava em Jerusalém, na sua conquista, quando recebeu notícia que Nabopolassar, o seu pai, tinha falecido e que o trono estava agora à disposição. E ele saiu com muita pressa para vir para a Babilónia e, portanto, esse ano, 605 a.C., ou parte desse ano, foi o princípio do reinado de Nabucodonosor. Se aqui estamos, digamos, no fim do reinado de Nabucodonosor, quer dizer que Daniel está em Babilónia mais ou menos há 2 anos. Talvez ainda não completamente, mas há 2 anos. E está, portanto, na universidade, ou está prestes a terminar, ou terminou já o seu curso de magia, etc., conforme o fizeram aprender naquela metrópole. Naquela universidade. Então diz o texto no capítulo 2, e no versículo 1: E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, e o seu espírito se perturbou e passou-se o sono. O texto diz-nos que Nabucodonosor teve um sonho, mas diz também que Nabucodonosor se esqueceu do sonho. Alguma coisa que acontece com frequência, ainda hoje. A pessoa tem um sonho porque está preocupado com uma determinada situação, o sonho vem, ele vê o sonho do princípio ao fim, e depois, subitamente, ele acorda. Às vezes lembra-se do sonho no momento em que acorda, mas depois volta a dormir e quando se levanta de manhã já não se lembra. Sabe que sonhou, mas não se lembra. E isso acontece, a mim acontece com frequência, acontece porque hoje. Também deve acontecer com frequência. Mas ele ficou porque, naquela altura, os sonhos também eram alguma coisa muito importante para as pessoas. Eles eram para eles como que sinais dos deuses sobre coisas que aconteciam. Nós lembramos-nos, se voltarmos atrás na história, ao sonho de Faraó, que sonhou com as vacas magras e com as vacas gordas, que sonhou com as espigas cheias e as espigas vazias, e para ele aquilo foi alguma coisa. Portanto, Nabucodonosor não era muito diferente de Faraó. Não. E aquilo, ele sabia que aquele sonho era importante e alguma coisa, e aquilo perturbou-o muito. Mas depois vamos aqui para o versículo 2 e diz: E o rei então mandou chamar os magos e os astrólogos e os encantadores e os caldeus para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho, e eles vieram e se apresentaram diante do rei. Ora bem, então o rei manda chamar estes senhores,
estes pseudo-ministros, estas pessoas que eram muito importantes na sua maneira de ser, para que o ajudassem, neste caso, a dar a revelação do sonho e a interpretação. Mas, normalmente, que tipo de interpretação é que era dada por estes senhores aos reis? Pois, eles davam a interpretação que lhes parecia. Segundo a natureza do sonho, eles inventavam qualquer coisa que ganhasse tempo, que servisse de alguma coisa, que fosse bom para o rei. Normalmente eles diziam, rei, isto quer dizer que tu vais fazer uma coisa muito boa, ou tens uma coisa muito boa para vir, etc. Mas que eram sempre... Estes homens eram pagos pelo rei e, portanto, eles faziam sempre alguma coisa que fosse o mais agradável possível para o rei. Exatamente. Normalmente, a interpretação que davam dificilmente seria prejudicial ao rei. Não é? Se alguma coisa de errado acontecia, era sempre em relação aos outros, nunca era em relação ao rei. Mas aqui, nesta situação, eles ficaram quase que num beco sem saída. Porque no versículo 4 diz-nos assim: e os caldeus disseram ao rei em siríaco: ó rei, vive eternamente, diz o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Eles tinham que saber o sonho, mas o rei tinha-lhes dito: não, eu sonhei, mas não me lembro do que sonhei. E eles insistem com o rei: dá-nos o sonho e nós te daremos a interpretação. Era alguma coisa realmente bastante difícil para eles, não era prática comum. A prática comum era eles receberem a descrição do sonho e depois eles dariam a interpretação, portanto, que mais agradasse ao rei. Mas se nós formos até ao versículo 11, nós vemos aqui entre o versículo 4 e o versículo 11 que sistematicamente eles pedem ao rei e insistem com o rei que o rei conte o sonho para que eles possam dar a interpretação. Mas o rei diz: não, eu não consigo, não, eu não me lembro. Vocês são pagos exatamente para conseguirem todas essas coisas. Invoquem os vossos deuses, invoquem quem vocês quiserem, mas deem-me o sonho e a sua interpretação. Até que eles acabam por reconhecer, e diz no versículo 11, porquanto a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses cuja morada não é com a carne. Aqui quer-me parecer, não sei se você concorda comigo ou não, que eles estão a reconhecer que não são deuses de pau, deuses de pedra, aqueles deuses a quem normalmente eles invocam, que conseguem revelar. Terá que ser um outro Deus. Quando na Antiguidade se mencionava deuses, era distinto de Deus. Deus seria uma imagem de pau, de qualquer coisa. Quando se mencionava Deus, estava-se a falar da coletividade de todos os deuses, em que se esperava... panteão, vamos chamar assim, como havia na Grécia. Em que se esperava que nessa coletividade houvesse alguma sabedoria. Em que se todo um Deus ou outro Deus não fosse capaz, talvez que o conjunto deles todos pudesse. E então é isto que eles se referem. Referem, talvez, espera lá, vamos talvez ver a coletividade de todos os deuses, a ver o que é que eles dizem. Mas aqui o rei começa a ficar irritado porque pagava-lhes, não é? E eles não estavam a fazer aquilo que eles queriam. De maneira que o rei manda soltar um édito onde ele diz que deverão ser mortos, se num determinado prazo, deverão ser mortos todos os magos, todos os encantadores, todos os astrólogos, uma vez que eles não servem para nada. O rei, quando mais precisa deles, eles não servem para nada. Exatamente. E então aqui este édito chega ao conhecimento de Daniel. Vem bater à porta de Daniel e dizer-lhe: olha, anda cá que vocês têm de ser executados. Mas porquê? O que é que se passa? E diz aqui no versículo 16, então, diz que Daniel entrou, portanto, Daniel primeiro falou com Arioque, que era o oficial encarregue de fazer, portanto, de cumprir este édito, e pede para ser levado à presença do rei, para que possa explicar-se ao rei e pedir tempo ao rei. Diz no versículo 16, e Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Portanto, Daniel sabe que por si só ele não consegue dar a interpretação. E ele tem que fazer alguma coisa mais, que é o que depois vem aqui no versículo 17 e no versículo 18, que é alguma coisa que é necessária ser feita. E diz no versículo 17 e 18, então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael, Azarias, seus companheiros.
para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e os seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios de Babilónia. Daniel Recorre à oração. Daniel recorre à única pessoa que pode dar a interpretação, que pode dar, portanto, que pode revelar o sonho. Porque quando nós olhamos para este capítulo 2, nós vemos que Deus pretendeu comunicar alguma coisa através do próprio Nabucodonosor. E quando dá este sonho a Nabucodonosor, ele está exatamente a querer participar e a querer montar aqui alguma coisa que é importante para todo o mundo, para todas aquelas pessoas a quem isto chegasse ao conhecimento. E Daniel vai, ora com os seus companheiros, e eu achei muito interessante que Daniel não só orou e pediu, como no versículo 20 diz que no final Daniel agradece. Daniel tinha sido educado numa religião monoteísta, de uma religião onde se adorava o verdadeiro Deus e onde ele tinha aprendido não só a recorrer a Deus, mas acima de tudo a agradecer a Deus quando Deus lhes dava a resposta. E é o verso áureo desta semana, diz no versículo 20, falou Daniel e disse, seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. O reconhecimento que nós temos aqui da parte de Daniel. Agradecer. E muitas vezes agradecer ainda antes de ver o resultado. Agradecer baseado na fé. Na fé. Porque a Bíblia diz, o evangelista João, na primeira epístola de João, diz que se sabem que ele nos ouve, também sabem que já alcançaram as coisas que pediram. Incrível. Exatamente. Tem que primeira de João. E quando Daniel vai a Deus, ele vai na certeza de que Deus lhe revelará, portanto, o sonho. Não que ele tivesse com medo de perder a vida, não é? Mas, acima de tudo, ele queria, já que era servo do rei, ele queria atender. E por outro lado, e acima de tudo, para demonstrar que existe um Deus no céu que revela estas coisas, que não são os outros deuses, que não são os magos, que não são os astrólogos que revelam estas coisas. Então, quando nós chegamos aqui ao versículo 27, isso. Daniel vai à presença do rei e então ele diz ao rei, respondeu Daniel na presença do rei e disse, o segredo que o rei requer, nem os sábios, nem os astrólogos, nem os magos, nem os adivinhos o podem descobrir ao rei. E depois ele acrescenta no versículo 8, este texto também é muito conhecido, mas há um Deus nos céus que revela todos os segredos. E agora aqui Daniel vai contar então ao rei aquilo que ele tinha sonhado. Nós não vamos ler os versículos a seguir, porque onde ele conta o sonho, vamos depois entrar na parte onde ele conta o sonho, está a falar do sonho e vai dando a interpretação. A interpretação. E é um sonho realmente que... Extraordinário e que para um rei que se preocupava, naquele tempo, Babilónia era o maior império que existia. Naquele tempo. Portanto, naquele tempo ele era o maior império. Ele abarcava toda aquela região da Ásia Menor e apanhava uma parte de África também, não é? E era o maior império. E ele, ao ter alargado aquele seu império, era natural que ele tivesse este tipo de sonhos. Até onde é que eu poderei ir? Porque, no fundo, quando nós olhamos depois para a história de Nabucodonosor, ele era um indivíduo extremamente egoísta, egocêntrico e achava que ele era o centro do mundo. Orgulhoso. Nós vamos ver isso depois no capítulo 3 e no capítulo 4. Vamos ver realmente que ele era desta maneira. Daí, como o Armando dizia no início, aquilo que nos preocupa é muitas vezes aquelas coisas com que nós sonhamos. E Deus disse, então já que te preocupas tanto com isto, eu vou-te mostrar tudo aquilo que será depois de ti. E entramos agora aqui na parte da revelação de Daniel. Mas nós estávamos a conversar um pouquinho antes de começarmos a gravar, nós estávamos a conversar e o Armando disse que queria referir aqui um pouco do versículo 34 e do versículo 35,
onde fala do final do sonho, não é? Da parte final do sonho. Da pedra, na minha apreciação, o ponto principal que Daniel quer fazer passar é que há um Deus no céu que revela os segredos e que dirige todas as coisas. E esse Deus do céu é revelado nesta situação através da pedra que é cortada sem mão e fere a estátua nos pés e faz da estátua um grande monte. Esta ideia dos montes era uma ideia muito prevalecente naquele tempo. Se alguém fazia mal, matava-se a pessoa e destruía-se a casa e fazia-se um monte. Monturro, que é a palavra que é usada. E assim, esta pedra também destrói a estátua, destrói tudo que está ligado à estátua e faz um grande monte que enche toda a terra. E nós entendemos que este monte que enche toda a terra é a segunda vinda de Cristo e é o reino de Deus por vir. Eu acho que um dos objetivos principais de Daniel é dizer, pois bem, nós temos estes reinos, segue-se um reino, outro, acaba um, começa outro, e depois vem outro, e depois mais outro, mas há uma coisa, há um Deus no céu que vai levantar um reino que nunca mais será destruído. Portanto, isto é já a parte do fim da interpretação. Vamos lá começar. Todos os outros vai haver uma sucessão de reinos, um cada vez maior do que o outro, mas como este monte, que é um grande monte, não é um monturo, não é um montinho, é um grande monte que encherá toda a terra, não é? Então vamos lá ver então aqui a revelação do sonho que é feita por Daniel e a sua interpretação, não é? Ok. No versículo 36, este é o sonho. Também a interpretação dele diremos na presença do rei. E diz Daniel, falando diretamente ao rei, tu, ó rei, és rei de reis, a quem Deus do céu deu o reino, o poder, a força e a majestade, em cujas mãos entregou os filhos dos homens, onde quer que habitem, os animais do campo e as aves do céu, e fez que dominasses tu sobre todos eles. Tu, ó rei, és a cabeça de ouro. Nós temos aqui a ligação da situação do momento com a história. Daniel diz a Nabucodonosor, tu és a cabeça de ouro. Por outras palavras, o teu império, o império que é, nesta altura, o maior do mundo, está representado na estátua pela cabeça de ouro. E, portanto, tu deves entender que és importante para com Deus nesta situação e Deus vai-te revelar os segredos do futuro. E depois, Daniel continua, no versículo 39, diz, depois de ti... Mas deixa-me só dizer aqui uma coisa. Quando nós olhamos também para a história e para a Babilónia, não é? A cabeça de ouro, não é? A cabeça de ouro era dos metais, portanto, que é constituída aquela estátua, o metal mais valioso. E se nós olharmos para a história, e eu lembro muito de uma pregação do pastor Henry Feyerabend, onde ele fazia uma descrição do que tinha sido a Babilónia depois da destruição de Babilónia. Portanto, Babilónia hoje não existe, foi completamente apagada do mapa, fica onde é atualmente o Iraque. Babilónia foi completamente, e durante muitos anos foram encontradas ainda riquezas e riquezas e riquezas. Portanto, além de ser um reino muito poderoso, era um reino riquíssimo, não é? Portanto, e isso fazia com que realmente fosse bem representado, por um lado, a cabeça, que é o centro, é a parte mais importante do nosso corpo, e depois do metal mais precioso, não é? Portanto, aquele reino de Babilónia era o reino mais poderoso daquele tempo. Tinha sido fundado pelo pai de Nabucodonosor, que se chamava Nabopolassar, que tinha derrotado os assírios. Os assírios ficaram na história como um povo extraordinariamente cruel e muito, muito mau. E, a certa altura, à volta do ano 636 a.C., Nabopolassar conquistou, anexou a Síria. Portanto, depois disso, agora nós temos a Babilónia como o grande império universal, mas Daniel diz-lhe que o peito de prata e os braços de prata são indicação de que o reino de Nabucodonosor, o reino de ouro, seria substituído por um outro. Diz no versículo 39, depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. Outro reino inferior ao teu. Nós sabemos que a prata na estátua de Nabucodonosor representa a Medo-Pérsia.
É interessantíssimo saber como foi que a Medo-Pérsia conquistou a cidade de Babilónia. Era considerada naquele tempo completamente impossível conquistar uma tal cidade. Tinha muros com 13 metros de espessura. E, normalmente, quando uma cidade é rodeada por uma muralha, é sempre mau quando um exército cerca, porque os vai obrigar a morrer à fome e à sede. Neste caso, o rio Eufrates passava pelo meio da cidade, portanto, o problema da água estava resolvido. E havia comportas, o rio Eufrates ainda é bastante substancial, mesmo naquele local onde está a cidade de Babilónia, ou esteve a cidade de Babilónia, e eles tinham comportas que abriam e fechavam para entrar navegação ou não. E agora vem Ciro, com o exército da Medo-Pérsia, e ele quer conquistar Babilónia, e ele vai estudar o terreno. Como é que vai ser? Partindo das muralhas não dá. Passando por cima também não vai ser viável. Portanto, como é que nós vamos entrar na cidade? E ele estuda o terreno e vê que há uma certa altura, uns quilómetros antes de chegar a Babilónia, um desfiladeiro, e o rio passa por entre esse desfiladeiro. Ele chama os seus engenheiros e os seus soldados e vai tentar encher o desfiladeiro, encher o leito do rio, de forma que o rio fizesse uma presa e obrigasse o rio a desviar e a continuar no outro caminho. O resultado era que a água parava, a água deixava de passar, deixava de correr dali para a frente, eventualmente, isto depois à noite, eles esperam pela noite, a aguinha vai correndo, depois de eles terem estancado a corrente do rio, eles esperam um pouco, a água vai correndo, vai saindo, até que quando já é de noite, o exército da Medo-Pérsia entra em Babilónia pelo leito do rio. Mas aliado a isso também, existe um outro acontecimento. Era uma noite de uma grande farra, por assim dizer, dentro da cidade de Babilónia, não era? Pois, se calhar, Ciro nem sequer sabia isso, mas quando chegou lá foi o que encontrou. Mas eu acho que o barulho da música e isso devia ser tal que provavelmente com os espiões e tudo isso ele saberia e ele aproveitou o momento mais oportuno juntando as duas coisas para poder fazer o ataque a Babilónia, não é? Eu imagino que ele até estará esperado até depois da meia-noite e do princípio da madrugada, quando toda a gente já tivesse bebido bem, etc. E então ele entra e quando aparece a tal mão que escreve na parede e diz pesado foste na balança e achado foste em falta. E diz que Belshazzar, os joelhos dele tremiam e batiam um no outro, que ele ficou muito afetado, não sabia o que fazer, mas a rainha-mãe, a mulher de Nabucodonosor, que ainda vivia, diz, espera aí, temos aqui um homem. Há aqui alguém que consegue. Eles chamam Daniel, etc. E nós não podemos continuar aqui com a história, senão vamos levar o tempo todo. O que é certo é que, entretanto, Daniel retira-se, entra o exército da Medo-Pérsia e começa a matar os generais todos e a matar Belshazzar e termina ali o Império de Babilónia. Em 638. 538 a.C. 538 a.C. 538. Portanto, em 538 a.C. começa o Império da Medo-Pérsia, o tal Império que é representado pela prata. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e depois passa logo para o terceiro reino. É interessante como é que, portanto, este Império da Medo-Pérsia vai terminar. Eles são, de facto, muito grandes, são muito numerosos. Os medos já tinham sido um império antes da Medo-Pérsia, antes de aparecerem os persas que se juntaram aos medos, e são uma nação bastante numerosa em termos daquele tempo. E agora eles começam a progredir, mas não se passa mais que 150, 180 anos, até que eles começam a notar que há para ali uma coisa ao lado que começa a fazer incursões nos territórios da Medo-Pérsia, que são os gregos. Os gregos eram conhecidos por serem muito atléticos e muito ágeis e muito artistas em manusear a espada e a lança, etc. E eles faziam incursões no território da Medo-Pérsia. Então eles disseram, vamos acabar com isto, há aqui uma coisa a incomodar-nos, vamos acabar com isto. E eles reúnem uma armada, muitos barcos, porque a Grécia é tudo na água. Sim, praticamente são uma série de ilhas. 4 mil ilhas? Eu não faço ideia como é.
4.000 ilhas Só no mar. quem vive lá para o lado da Indonésia é que faz ideia, porque O a mar Indonésia Egeu, tem mais ainda. Não é? o mar Egeu é relativamente pequeno, fica cheio. Então, e depois eles tinham dificuldade em manusear os barcos por entre as ilhas. Eles foram para atacar a Grécia. E agora aconteceu uma coisa muito extraordinária. Heródoto faz estas descrições, parece Camões nos Lusíadas, faz estas descrições das façanhas dos gregos, e ele diz que no cimo das ilhas havia sempre colinas, e que no cimo das colinas havia quem tivesse feito coleção de espelhos, que eram bronze naquele tempo. Tinham espelhos. E com estes espelhos, agora o que é que eles faziam aos barcos que passavam muito lentamente por entre as ilhas? Eles apontam os raios do sol, batem no espelho e eles desviam-nos para as velas dos barcos. E queimam as velas dos barcos. Os barcos começam todos a arder. Ao fim de umas 2 horas, os barcos começam todos a arder. E daquela armada invencível que os medo-persas trouxeram para a Grécia, eles regressam com quase nada. Um ou dois é que conseguiu fugir. Portanto, e os gregos, sem nada, sem pegarem armas, infligiram uma terrível derrota nos medo-persas. Depois segue-se, depois dos medo-persas, a gente vai se vingar disto, e reúnem um exército e querem atacar a Grécia. E encontram-se com os gregos num local chamado Issu. E os medo-persas são pelo menos 500 mil, perto de 500 mil. E os gregos, nós não sabemos bem quantos são, mas não eram mais que uns milhares. E os gregos voltam a ganhar aos persas. E nós, só olhando para a profecia, Deus sabia que estas coisas iam acontecer, mas isto é impossível, humanamente falando. Portanto, agora os medo-persas voltam para a Pérsia, e é Dario III, sobre o trono, mais um Dario, que é o Dario III, e ele agora diz, nós temos de acabar com esta situação. E então reúne um exército de 900 mil homens. E com esse exército, eles vão agora atacar a Grécia. E eles vêm, e os gregos desembarcam em território medo-persa e vão encontrar-se com os medo-persas no seu próprio território. E sabes quantos era o exército grego? 30 mil. Para 900 mil. Para 900 mil. E sabem qual foi o método que eles usaram? O método que os portugueses usaram na guerra contra os espanhóis, o método quadrado. Batalha de Aljubarrota. Da Batalha de Aljubarrota. Mas, quer dizer, Aljubarrota é muito depois. Claro. Mas eles copiaram dos gregos esta tática de guerra de formarem um quadrado. Mas eles, formando este quadrado, derrotaram os medo-persas, vinham e morriam todos. Vinham para dentro do quadrado, morriam, os outros. Ao fim de um certo tempo começaram a fugir também. 900 mil. E assim termina, isto é 331, isto é o ano 331 da nossa era, termina o Império da Medo-Pérsia, que era muito maior em número de pessoas e quase em território, mas a Grécia não era nada, a Grécia era um paíszinho. Temos que ir andando aqui, conquistando um pouquinho mais do terreno, indo agora para os gregos e dos gregos para os romanos, para o nosso tempo está a se esgotar. Portanto, em 331 inicia-se o Império Grego, e agora o Império Grego também é extraordinariamente interessante. A gente tem de ler Heródoto. Heródoto é chamado o pai da história porque é o primeiro historiador sério. Os historiadores que a gente temos anteriormente são os tais cronistas que fazem histórias acerca dos seus reis, que a maior parte das vezes não corresponde à verdade. Mas Heródoto é o primeiro historiador que descreve com verdade tudo, a história como ela aconteceu. Portanto, Alexandre conquista o mundo em 13 anos. O animal que representa a Grécia é o leopardo com 4 asas. Com velocidade. Eles movimentavam-se. Ainda hoje os historiadores têm dificuldade em entender como eles conseguiam deslocar-se com tanta velocidade, com cargas, com armamento, com tudo como eles chegaram até à Índia. Chegaram até à Índia. Exatamente. Portanto, chegaram mais longe de qualquer outro conquistador. E, portanto, nós não sabemos muito bem até como é que isto era possível. Nós sabemos que a profecia diz que eles que voavam, e tinham 4 cabeças. Sabes porquê? 4 generais. Alexandre nunca se casou, nunca teve mulher, não tinha filhos. Não tinha herdeiro. Não tinha herdeiro. Nabucodonosor teve herdeiros. Mas Alexandre não tem herdeiros, e então ele morre
Não se sabe muito bem como, se foi por uma doença, se foi por... Há quem diga que foi porque ele se embriagou. Sim, há quem diga que foi uma cirrose hepática de tantas bebedeiras, portanto, de tanto consumo de álcool que ele tinha. Que ele morre com 33 anos. É verdade. Seguiram-se os 3 generais de Alexandre, que são Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. Estes são o Império grego que se segue, que continua, que é uma desdobração do Império grego que Alexandre conquistou. O que é interessante agora reparar é que há um outro poder emergente, que são os romanos, que incomodam as 4 nações, que os dividem-se em 4 nações, dividem o Império grego em 4 nações, e os romanos atacam aqui e ali alguns dos reis gregos, e há muitas batalhas. Os historiadores escolheram uma, que é a Batalha de Pydna, em 168, para assinalar o fim do Império Grego e o princípio do Império Romano. Ok, agora o Império Romano lemos? É preciso? Não vale a pena. O 4º reino será forte como o ferro, pois como o ferro remiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrará. Portanto, aqui termina o Império Romano. Uma das principais características que tinha o Império Romano e de ele ser tão avassalador nas suas conquistas é o facto, portanto, por um lado, a utilização do ferro, mas por outro lado, a estratégia que eles tinham para com os soldados relativamente às pilhagens, não é? Eles podiam ficar com uma grande percentagem das pilhagens e isso motivava, porque eles os soldados passavam muitos e muitos anos no serviço militar, e enquanto estavam no serviço militar eles tinham que angariar a maior fortuna possível para quando voltassem para casa. E isso dava-lhes um incentivo muito maior para eles poderem destruir e matar tudo aquilo que eles encontravam pela frente. Este império durou muitos anos, durou 600, 700 anos. Isto é império, estamos a falar do Império dos Césares, porque os historiadores dizem-nos que ao Império dos Césares seguiu-se o Império Papal. Da Roma pagã segue-se a Roma papal. Mas não vamos entrar nisso aqui, não está no nosso tema. Mas acontece que em 476, quando chegamos a 476, o Império Romano foi invadido por milhares, talvez certamente centenas de milhares, talvez milhões de bárbaros, povos que eles chamavam bárbaros. Eram meios civilizados, vinham com as suas mesas e as suas cadeiras, com tudo que podiam trazer, traziam mulheres e filhos, e vinham e instalavam-se no Império Romano. Acabou por ser quase impossível eles arranjarem legiões suficientes para irem se encontrar com todos estes povos bárbaros. Portanto, eles instalaram-se e é assim que acaba o Império Romano. Durante 100 anos, estas ondas humanas, vindas sobretudo do norte da Europa, invadiu o Império Romano, instalaram-se no Império Romano, e em 476 aconteceu uma coisa interessante. Já ninguém queria ser César, porque a península da Itália estava completamente ocupada pelos érulos, os vândalos e os ostrogodos, 3 povos bárbaros. Eles tinham ocupado a península e eles não podiam mandar em nada porque cada um destes povos bárbaros tinha o seu próprio rei. E agora, não valia a pena ter lá um César, eles nem sequer vinham encontrar-se com o César. O César chamava-se Rómulo Augusto e um dos reis de um dos povos bárbaros, que se chamava Odoacro, vai a Roma, é recebido com honras e tal, e depois ele pergunta se pode sentar-se no trono do César. E o César diz que sim. O César diz que sim, ele diz que ficava lá e que agora era o rei de Roma. E o César, Rómulo Augusto, chamava-se o César desse tempo, era um jovem de 22 anos. Simplesmente foi-se embora, mas este acontecimento marca o fim dos Césares, o fim do Império Romano, dirigido pelos Césares. E depois segue... O nosso texto bíblico diz que a seguir deste império vem um império misturado, ferro e barro. Não é? Várias nações que não se unem de maneira nenhuma. Nós, hoje, a União Europeia, há uma espécie de uma união monetária, se quisermos, económica, mas uma união política não é possível. Houve várias tentativas, nós podemos lembrar Napoleão, podemos lembrar Hitler, podemos lembrar mais Carlos Magno, que ainda foi o primeiro, dos francos, que tentaram unificar, reconstruir o Império Romano, mas isso não foi... Neste caso, através da força, não é? Através da força. Até Hitler foi através da força. Depois,
depois de Hitler, logo a seguir à Segunda Guerra Mundial, começa-se a tentar fazer a união através da economia. Mas vemos que nessa união através da economia acabou por funcionar e agora neste momento estamos a ver que há um país a sair da União Europeia. Nós podemos perguntar qual é o que se segue. Exatamente. Nós poderíamos dizer que vai... Temos a certeza absoluta pela profecia que provavelmente outro será... Mesmo esta união económica não vai subsistir e outros vão aparecer e vai-se desmoronar toda a estrutura que tem uma parte política, nós sabemos disso, mas sobretudo económica, os países ajudam-se uns aos outros economicamente, emprestam dinheiro, etc. E toda esta situação... Mas mesmo assim não consegue existir o equilíbrio ainda que se consiga, porque há países muito mais ricos do que outros e aqueles que são mais ricos são obrigados a contribuir com um valor maior para os fundos europeus e isso começa a criar uma certa instabilidade junto dos cidadãos que acham, dizer, mas porquê é que o meu país tem que contribuir mais, eu tenho que trabalhar mais, conseguir um determinado nível económico, porque é que eu tenho que contribuir mais, porque os outros, e ouvimos há pouco tempo atrás, não é? Um ministro alemão a dizer que os do sul da Europa são uma cambada de preguiçosos e nós temos que estar a pagar para sustentar a preguiça deles, não é? É verdade. E tudo isto vai criando esta instabilidade prevista exatamente aqui, não é? Pois vamos ler o versículo 41. Quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isto será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza de ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de oleiro. Nós sabemos que, por exemplo, a França é um país muito forte, militarmente, a Inglaterra também. Praticamente não há nenhum mais parecido com esses dois. E todos os outros são muito fracos, são os tais países de barro, em comparação com aqueles que são de ferro. Como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de oleiro, misturar-se-ão pelo casamento. Houve tentativas, especialmente vindas da Inglaterra, que a família real inglesa estava relacionada com todas as famílias reais da Europa. Isto aconteceu há dois séculos e meio atrás. Vês, portanto, misturado com a barro, não misturar-se-ão pelo casamento, mas não se ligarão uns aos outros, assim como o ferro se não mistura com o barro. E agora, para mim, vem a parte mais importante. No versículo 44, Daniel diz-nos, reparem em tudo isto, houve toda esta gente, todos estes países, tiveram muito dinheiro, estragaram muito dinheiro, mataram-se muita gente, mataram-se uns aos outros, mas reparem, tudo isto vai acabar. Nos dias destes reis. Quais reis? Estamos a falar dos reis da Europa. Porque são os reis que nós hoje temos. Sim, dos governos, porque aqui o termo reis significa governador. As nações da Europa, não é? Governador. Portanto, nós hoje temos os tais reis da Europa, que são os governadores, que diz que nos dias destes reis, portanto, nós podemos dizer que nos nossos dias vai acontecer uma coisa extraordinária, é que o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo, portanto, é um reino que não será destruído. Não só isso, não vai passar a outro povo, vai ficar sempre com o mesmo povo, mas esmiuçará e consumirá isto o seu líder. Portanto, nós sabemos que este reino que aqui se refere é o reino que tem por líder Jesus Cristo, a pedra. Exatamente. Consumirá todos estes reinos e será estabelecido para sempre. Portanto, Daniel diz, depois de todos estes reinos, vocês que seguem a Deus e que aceitam Deus, que aceitam Jesus Cristo como teu Salvador pessoal, vocês vão ter um reino eterno, um reino em que haverá paz. Diz-nos o Apocalipse, não haverá mais lágrima, nem clamor, nem dor, nem coisa alguma, e que aquele que está sentado no trono diz, eis que faço novas todas as coisas. Portanto, há uma renovação de todo o planeta Terra, a tal renovação que nós lemos em 1 João capítulo 3, versículo 8, em que diz que Jesus veio para anular as obras de Satanás. Quer dizer, o objetivo de Deus é reconstruir o planeta Terra à sua beleza e capacidade original, semelhante ao Jardim do Éden, e que, portanto, nós podíamos traçar uma linha de um U. Primeiro veio o pecado, veio até ao fundo, depois vem Jesus Cristo e vai subir outra vez até que a nova Terra vai ser uma terra semelhante ao Éden, mas melhor, se calhar, ainda, porque vão lá ter todas as pessoas que agora são fiéis a Deus. Portanto, nós podemos continuar no versículo 45. Não é? Que acaba, é o final praticamente desta revelação, não é? Exatamente. Como viste,
que do monte foi cortada uma pedra. A palavra pedra, eu chamo a vossa atenção, que aparece 3 vezes neste capítulo. No versículo 34, depois, leiam quando tiverem tempo, depois no versículo 35 e agora no versículo 45. Sim. Com visto que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata, o ouro, o grande Deus, vírgula, o grande Deus faz saber ao rei o que há de ser depois disto. Certo é o sonho, e fiel a sua interpretação. E depois acontece uma coisa que não é normal para um rei. Diz que, então o rei Nabucodonosor caiu com o seu rosto em terra. Nunca vi um rei fazer isso. Nabucodonosor caiu... E diz mais, e adorou a Daniel. Adorou a Daniel. Quer dizer, ele achou que Daniel era a incorporação do próprio Deus, que não era uma revelação dada por Deus, mas que Daniel seria a incorporação do próprio Deus. Para ele havia muitos deuses. Exatamente. Portanto, Daniel era um deus. Era mais um Deus. Então o rei Nabucodonosor caiu com o rosto em terra e adorou a Daniel e ordenou que se fizessem ofertas de cereais e perfumes suaves. E depois respondeu o rei a Daniel. Respondeu o rei a Daniel, certamente o vosso Deus é Deus dos deuses. Portanto, este reconhecimento que estes jovens que eram prisioneiros de guerra não tinham direitos, não tinham estatuto e chegam por causa da sua fidelidade a Deus. Eles levam os pagãos a reconhecer o Deus verdadeiro. Portanto, o vosso Deus é o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Portanto, o rei está profundamente impressionado. E nós tivemos no caso de Nabucodonosor, que no caso de Nabucodonosor, quando Daniel fez tudo o que fez no reino da Babilónia, que até uma parte do livro, parte do versículo 6, salvo erro, capítulo 6, é escrito pelo próprio rei, que reconhece o Deus do céu. Mas então, lá chegaremos. Lá chegaremos. Daqui a 2 lições, provavelmente, nós lá chegaremos. O que nós devemos, talvez, sublinhar é que, por causa da fidelidade, nações, reis, podem ser conquistados. Que, por causa da fidelidade dos filhos de Deus, nós podemos ser testemunhas verdadeiras para o nosso Deus Criador, mantenedor e que nos vai dar vida eterna. Que nós possamos experimentar essa situação sendo fiéis. Lembrando que Jesus disse, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Este é um sinal de grande fidelidade a Deus. E assim chegamos ao final desta revisão da nossa lição. Esperamos sinceramente que ela te possa ter ajudado a compreender melhor aquilo que estudaste na tua lição, porque nós incentivamos o estudo da lição. Isto que nós fazemos aqui é um mero complemento àquilo que tu estudas ou que deves estudar na tua lição da Escola Sabatina. Estudar todos os dias. Que Deus te possa abençoar e que nós possamos ter ajudado a contribuir para uma melhor compreensão desta lição e que tu possas ajudar a tua classe e possas também partilhar estes vídeos com os teus amigos e mesmo aqueles que não são da igreja, para que eles possam assim conhecer um pouco mais das certezas e do cumprimento de todas as profecias dadas por Deus. Um abraço. E encontramos-nos aqui a semana que vem para mais uma lição. Se Deus quiser.